Aí pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual o que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 28 de janeiro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 10º vídeo da série sobre os 2 livros de Jô Soares e Matinas Suzuki Jr. Até agora 10 vídeos com este. Uma pequena série que estou fazendo sobre os principais fatos narrados por Jô Soares e Matinas Suzuki Jr. nestes 2 livros. Aqui o 2º volume e o 1º volume, você vê aí à minha esquerda, à sua direita, na prateleira aí, o 1º volume. Então estou fazendo aqui, pegando os fatos, alguns fatos e fazendo o estudo, análise. Muito bem. No vídeo anterior, número 9, com o título Jô Soares, Jesus e a Mulher Adúltera, no vídeo número 9, eu comecei ali a analisar o texto que está aqui na página 88 deste livro aqui. Para quem tem o livro aí, página 88. Então, o vídeo número 9, repito, com o título Jô Soares, Jesus e a Mulher Adúltera, comecei aqui a analisar o texto na página 88. E vou fazer agora o 2º vídeo sobre o mesmo trecho, completando o trecho desta página, certinho? Vamos estudar aqui a 2ª parte do texto de Jô Soares sobre a lenda que está no Evangelho de João, Jesus encontrando-se com a mulher adúltera. Esta aqui é a 2ª parte. Como vamos tratar de religião, sempre trago aqui um especialista no assunto. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Ele fez este livro aqui, foi publicado em 1927, há quase um século. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. Então vejamos mais um trecho na página 117 do livro de Freud sobre a religião. 117, vamos lá. Ele diz assim: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual, da fraqueza intelectual de uma pessoa que tenha-se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem fazer crítica, sem crítica, e mesmo sem observar as contradições entre elas, entre essas doutrinas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Então você vê aí que o Freud diz que nós não devemos ficar espantados diante dos absurdos que uma pessoa religiosa propaga. Ele diz aí que nós não devemos ficar espantados com isso, porque é óbvio já isso. Então não devemos ficar espantados diante de absurdos que pessoas religiosas propagam. Porque, como diz o Freud, essas pessoas que propagam esses absurdos, que estão presentes nas doutrinas religiosas, essas pessoas nem fazem uma crítica sequer. Elas não conseguem raciocinar sobre aquilo que elas estão afirmando.
E essas pessoas religiosas, nem percebem as contradições que estão íncitas nessas doutrinas. Então, Freud aí, a mais pura verdade. Então, nós não devemos ficar espantados diante dos absurdos de carga religiosa, porque isso é normal já. Certinho? Então aí, uma palavra de Freud. Agora vamos analisar aqui, voltar a analisar o trecho que está aqui na página 88, quando o Jô Soares fala sobre a lenda do Novo Testamento em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Então aqui veremos a segunda parte do texto, porque no vídeo número 9 nós vimos a primeira parte. Vejamos agora aqui outra parte do texto. Então vamos lá, página 88. Escreve assim o Jô Soares. Em João, no Evangelho de João, em João, numa das passagens mais bonitas dos Evangelhos, Jesus acolhe a mulher adúltera que seria apedrejada, declarando: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E quando todos se retiram, diz a ela: nem eu te condeno. Vai, e não tornes a pecar. Ou seja, ele, Jesus, não fez o que o mundo fez e faz. Incrível que isso aconteça até hoje em alguns países, com as adúlteras em quase todas as épocas e em quase todas as sociedades. Basta pensar nos grandes romances do século XIX, nos quais a condenação delas é recorrente. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato de Jesus não ter aplicado nenhuma pena à mulher, nenhuma penitência, nenhum anátema. Muito bem, no vídeo número 9, eu fiquei aqui, parei até aqui, nenhum anátema. E aí expliquei toda essa parte aqui no vídeo número 9. E agora, no vídeo número 10, que é este, vou agora falar sobre a última parte aqui do parágrafo. Continua o Jô. Por qualquer bobagem que se revele no confessionário, o padre manda rezar não sei quantas Ave-Marias, como penitência. Jesus não. Ele deixou aquela mulher seguir a sua vida. Então é essa segunda parte aqui do parágrafo que está na página 88 que vamos aqui analisar. Vou repetir, acompanhe aí a última parte. Por qualquer bobagem que se revele no confessionário, o padre manda rezar não sei quantas Ave-Marias como penitência. Jesus não. Ele deixou aquela mulher seguir a sua vida. Muito bem. Bom, então vamos aqui, relembrando um pouco. O Jô Soares, ele fala aqui sobre aquela lenda que está no Evangelho de João, em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Muito bem. Essa lenda aí, que está no Evangelho de João, ela não constava dos textos mais antigos do Evangelho de João. Entendeu? Se você, os manuscritos mais antigos do Evangelho de João não traziam essa lenda aí em que Jesus se encontra com uma mulher adúltera. Isso aí foi colocado muito tempo depois. Essa lenda aí, mais uma lenda, colocada muito tempo depois. Alguém criou essa lenda aí. E é uma lenda cheia de erros e de ingenuidades. Mas por enquanto aqui estou só me atendo ao texto do Jô Soares. Mostrei no vídeo número 9, o primeiro vídeo, com o título, repito,
Jô Soares, Jesus e a mulher adúltera. Mostrei no vídeo número 9 que o Jô Soares incorreu em erro aqui. Ele diz aqui no texto, na página 88, que Jesus perdoou aquela mulher adúltera e que esse perdão de Jesus a quem cometeu um adultério, esse perdão de Jesus, diz o Jô Soares de forma errônea. Esse perdão aí é um exemplo de amor que Jesus deu, acabando com o adultério. E diz o Jô que, infelizmente, ainda hoje, muitos países condenam mulheres adúlteras, condenam homens adúlteros. Diz aí o Jô que isso é um atraso. A condenação a adúlteros é um atraso, diz o Jô, porque Jesus perdoou. Aí foi o erro aqui que eu mostrei do Jô Soares, que o Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento nunca perdoou esse crime chamado adultério. Nunca. Nunca. Ao contrário, Jesus piorou mais ainda a condenação aos adúlteros. Então aqui o erro de Jô Soares. Entendeu? Expliquei isso no vídeo número 9. Se você quiser ter mais um esclarecimento, assista ao vídeo número 9. Agora, para esse vídeo aqui, a segunda parte do texto, quando Jô Soares diz assim: por qualquer bobagem que se revele no confessionário, o padre manda rezar não sei quantas ave-marias como penitência. Jesus não. Ele deixou aquela mulher seguir a sua vida. O que é que o Jô Soares está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, na segunda parte, que, veja, Jesus, na primeira parte, o Jô Soares escreve assim, que Jesus perdoou a uma mulher adúltera. Perdoou a uma mulher adúltera. E diz o Jô Soares que Jesus perdoou aí um fato muito grave, que é o adultério. Então aí o Jô Soares diz que Jesus levou o perdão a quem praticou um crime grave, que é o adultério. Certinho? Entenda bem. Na segunda parte ele diz que por qualquer motivo, por qualquer bobagem, diz aí o Jô, por qualquer bobagem, o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do confessionário, o padre, diz o Jô Soares, ele condena qualquer bobagem praticada pelos fiéis. Então ele está dizendo que Jesus, diante de um caso grave, que é o adultério, Jesus perdoou. Diante de um caso grave, que é o adultério, Jesus perdoou. E diz o Jô Soares que, em contramão, os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, no confessionário, eles não perdoam os fiéis, eles aplicam penas, punições, entendeu? Por mais boba que seja a conduta do fiel. É isso aí que o Jô está fazendo a comparação. Que Jesus perdoou o adultério, que é uma coisa grave. Já o padre, ele castiga o fiel com bobagens, com coisas bobas. É isso aí que o Jô está fazendo uma crítica, entendeu? Aos padres no confessionário. É mais ou menos assim. Veja bem, o que é mais grave? Um homicídio ou uma ameaça? O que é mais grave? Claro que é um homicídio, não é? O homicídio é mais grave do que uma mera ameaça. Não é isso? Tanto é que você que está assistindo a esse vídeo, você não quer ser assassinado. Mas ameaçado, tudo bem. Mas assassinado você não quer ser. Mas receber uma ameaça de alguém, isso não é tão grave assim, como a gente vê aí, não é? Tanto é que no Código Penal brasileiro, a pena
para o crime de homicídio é imensa, grande. Já a pena para o crime de ameaça é pequena. Então você vê que o homicídio é mais grave do que uma ameaça, não é? O homicídio é mais grave do que o furto, não é isso? Uma pessoa matou alguém, uma pessoa furtou alguma coisa. O matar é mais grave. Então aqui o Jô está fazendo essa comparação e essa crítica, a de que Jesus perdoou uma coisa gravíssima, diz o Jô, de forma errônea, que Jesus perdoou o adultério. Não aplicou pena alguma a uma mulher que cometeu adultério. Já o padre no confessionário aplica penas por qualquer bobagem que o fiel revele a ele no confessionário, não é verdade? Então veja aí, um confessionário, que é aquela parte, que é aquele recinto feito de madeira nas igrejas, em que o padre entra no confessionário e os fiéis ficam do lado de fora, confessando os pecados em busca do perdão. Veja o que é a crença religiosa. O fiel, sentindo-se culpado por ter praticado um pecado qualquer, ele vai ao encontro do padre dentro do confessionário e ali o fiel do lado de fora fica revelando o pecado ao padre, para que o padre aplique uma pena, uma penitência, e o fiel fique livre desse pecado. Você vê como a ignorância religiosa é tremenda. Pois bem, então você vê aí na foto uma mulher confessando aí seus pecados, e o padre está dentro do confessionário. E diz aqui o Jô Soares, veja bem, que o padre manda rezar não sei quantas Ave-Marias como penitência, como castigo. Viu aí? Então, quando um fiel, ele chega a um confessionário, e ali ele passa a confessar seus pecados em busca de um perdão, por meio de um castigo, uma penitência, e aí o padre manda o fiel rezar várias Ave-Marias, ou então vários Padre Nossos. Essas orações aí no mundo da Igreja Católica Apostólica Romana, não é isso? Então veja, essa aí é a comparação que o Jô faz, que diante de um caso grave, Jesus perdoou. Já diante de casos bobos, o padre não perdoa, aplica penitência, aplica castigo, por mais simples que sejam os fatos que lhes são narrados pelos fiéis. Entendeu? É essa a comparação que o Jô faz. Agora veja como a religião é uma coisa completamente sem sentido. Como diz aí o grande Sigmund Freud. Veja, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, essas orações, Ave Maria e Padre Nosso, essas orações têm uma importância muito grande para o cristão católico apostólico romano, não é isso? Não é verdade? Ave Maria e Padre Nosso, essas duas orações têm muita importância para os católicos. Agora veja, a falta de raciocínio. Se essas orações, Ave Maria e Padre Nosso, são coisas respeitadas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como é possível que um padre aplique essas orações como castigo, como penitência? Você já raciocinou? Raciocine. A oração Ave Maria é muito importante e respeitada dentro do mundo católico apostólico romano. No evangélico, não. No apostólico romano, Ave Maria. A oração Padre Nosso também é muito respeitada para os cristãos católicos apostólicos romanos. Se essas duas orações são respeitadas, são elevadas, entre aspas, ao sagrado, são coisas sagradas, como é possível que um padre
aplique essas orações como castigo, como coisa ruim, para que o fiel seja perdoado. Você entendeu o absurdo? Quando um fiel chega a um padre ali diante do confessionário, o fiel, ele narra seu pecado. Um homem diz assim ao padre: Padre, eu pequei, eu desejo sempre a mulher do meu vizinho, ela é linda, eu desejo essa mulher, padre, eu estou pecando. Aí o padre vai e diz: meu filho, reze 10 Ave Marias para você ficar limpo desse pecado. Reze em sua casa 10 Ave Marias. O padre diz isso. Ora, se a oração Ave Maria é uma coisa de respeito no mundo católico, é impossível, deveria ser impossível, um padre aplicar uma coisa que é maravilhosa como um castigo para o fiel. Você entendeu? É a mesma coisa que o Padre Nosso. Um fiel chega ao padre e diz: Padre, eu fiz sexo com a mulher do meu vizinho. Sou casado, padre, mas eu fiz sexo com a mulher do meu vizinho. Aí o padre diz: meu filho, durante um mês, reze 10 Padre Nossos, todos os dias, durante um mês. Todos os dias, reze 10 Padre Nossos, todos os dias, durante um mês, para que você fique purificado desse pecado. O padre diz ao fiel. Então veja, o padre está aplicando ao fiel uma pena, e ele está usando como pena, como se fosse uma coisa ruim, a própria oração Padre Nossos. Você entendeu o absurdo? Como o mundo da religião nada tem a ver com a razão, a racionalidade. Ora, se o padre quer aplicar ao fiel um castigo, jamais ele deveria indicar ao fiel para rezar Ave Marias, para rezar Padre Nossos. Jamais. Porque isso aí são coisas gostosas para o mundo católico. Então, se um padre quer castigar um fiel porque pecou, ele deveria aplicar uma coisa ruim e não uma coisa boa para os católicos, que é rezar a Ave Maria ou é rezar o Padre Nosso. Você entendeu? Por exemplo, um padre poderia dizer assim ao fiel: você está desejando a mulher do próximo, então você vai estar pecando e vamos curar esse pecado. Você vai levar na sua cabeça um saco de cimento com 50 quilos na sua cabeça e subir os degraus de uma igreja. Aí sim, você poderia levar isso como punição. O cara conduzir sobre a cabeça 50 quilos de cimento. Aí é punição. Aí sim seria uma punição. Mas aqui, quando o padre manda o fiel rezar 10 Ave Marias e 20 Padre Nossos, sem entender, o padre está dizendo que rezar 10 Ave Marias ou 10 Padre Nossos, isso é um castigo. Você entendeu? O padre está usando como castigo uma própria oração que é sagrada, que é gostosa para o mundo católico, que é respeitada, e está usando isso como castigo. Você entendeu a ignorância? Você usa como castigo uma coisa ruim e não uma coisa boa. Rezar 10 Ave Marias para um católico não é coisa ruim. Rezar 20 Padre Nossos para um católico não é coisa ruim. Mas o padre aplica isso aí como uma coisa que purga, que limpa o pecado da pessoa. Você entendeu a ignorância? Quando você castiga uma pessoa, castiga com coisa ruim. No Código Penal brasileiro, se você pratica um crime, você pode ser punido pela prisão. Prisão é coisa ruim, castigo. Você pode ser punido por multa. Pagar uma multa é castigo. Você pode ser punido por prestação de serviços à comunidade. É castigo, é punição. Agora um padre aplicar
como punição uma reza, é loucura. Se a reza Ave Maria é uma coisa respeitada e gostosa dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, então o padre não poderia jamais, não deveria jamais aplicar a um fiel que reze 20 Ave Marias ou 20 Padre Nossos, porque aí está usando duas coisas sagradas como punição. E rezar Ave Marias, rezar Padre Nossos, não é uma punição, uma pena, sob a ótica do cristão católico apostólico romano. Você entendeu? Como não tem lógica alguma um padre aplicar como castigo, como penitência, Ave Marias e Padre Nossos, não tem. É essa aí a crítica para esse vídeo. Então, explicando aí o texto do Jô Soares, nessa segunda parte, ele diz que Jesus perdoou uma coisa grave, que é o adultério, e aí o erro do Jô. Mas ele diz que Jesus perdoou o adultério. Já no confessionário, na Igreja Católica Apostólica Romana, diz o Jô, o padre ali não perdoa o fiel em relação a muitos atos bobos que o fiel aí comete, pratica. Então muita bobagem que é dita no confessionário pelo fiel ao padre, muita bobagem aí, e que não mereciam castigo algum, o padre castiga, e castiga de forma errada. Obriga o fiel a rezar Ave Maria e Padre Nosso, quando, como se Ave Maria e Padre Nosso fossem coisas aí ruins, impostas aos fiéis. Entendeu o absurdo? Se Ave Maria e Padre Nosso, duas rezas católicas, duas orações católicas, se isso aí é uma coisa agradável, não pode jamais ser empregada como punição. Você entendeu? Essa aí é mais uma irracionalidade do mundo da religião. Mais um vídeo e muito obrigado.